Então, vamos lá. Meus queridos, vamos fazer hoje as questões de diluição de misturas, tá? Dentro do assunto de soluções, tá aqui, ó. Diluição de mistura. Bacana. Questão número 1 do nosso material foi uma questão do FT da Universidade Aberta, da questão do FT 2018. Aliás, desculpa, 2012-2, ok? Então vamos lá, ele fala o seguinte: preparou-se 500 ml de uma solução de hidróxido de sódio. Esse não, quem é hidróxido de sódio? Vou fazer para você aqui, ó. O hidróxido de sódio é o NaOH, certo? 0,5 mols por litro. Então já tem aqui alguns dados. Eu vou apagar esses cálculos que foram da questão anterior. E vou botar aqui o seguinte, vou botar os dados. Então eu tenho aqui, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um volume, preparou 500 ml de uma solução de hidróxido de sódio com 500 ml. Então, os dados que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho o volume de 500 ml, eu tenho a molaridade, que é 0,5 mols por litro, certo? Aí ele fala o seguinte aqui, ó. A solução foi feita uma diluição, retirando uma líquida de 100 ml e diluindo para 500. Então, eu tenho uma solução aqui, ó. Certo? E aqui dentro eu tinha esses dois dados. Então, esses dois dados estavam aqui dentro. Aí, ele tirou uma líquida, ou seja, ele tirou uma pequena quantidade e colocou em um outro recipiente. Deixa eu apagar aqui. Colocou em um outro recipiente. Só que ele tirou apenas, como ele falou na questão aqui, ó, ele tirou apenas 100 ml do 500. Então ele tirou aqui 100 ml dos 500 e diluiu. O que é diluir? Quer dizer que ele aqui dentro ele botou um volume de água até completar 500 ml. Estamos certos até agora? Dúvidas? Então, bacana. Só que é o seguinte, a concentração molar antes era 0,5 mols por litro. Então aqui continua sendo 0,5 mols por litro. Por que, senão? Porque a concentração é uma relação entre mol e litro. Ou seja, não quer dizer que aqui dentro eu tenho meio mol ou tenho 1 litro. Quer dizer que aqui dentro a minha proporção é essa, de 0,5 mol para cada litro. Então, quando eu passo para cá, a concentração permanece a mesma. A gente pode até discutir se a massa é a mesma. Não, a massa vai mudar, mas a concentração é a mesma. Bacana? E aí ele vai fazer a pergunta da questão. Considerando que o Na esteja 100% puro e sua massa molar seja 40 gramas por mol, a massa utilizada para preparar a solução estoque e a concentração da solução diluída, respectivamente, são. Então, eu quero saber aqui
qual é a concentração. Desculpa, eu fiz um C, mas não é um C. O C é concentração comum, né? Mols por litro. Então eu quero saber qual é a molaridade aqui. Eu posso chamar isso aqui, caso eu queira, de inicial e aqui de final. Por que, Sandro? Porque existe uma fórmula que eu posso usar, tá? Então vou empurrar um pouquinho para cá, para a gente poder brincar agora, que é o seguinte. Qual é a forma da diluição que eu posso usar? Então, diluição. A diluição você faz quando você quer diminuir a concentração de alguém, certo? Eu acho que ficou feio, eu vou copiar de novo. Bacana? A diluição você vai fazer quando você quer diminuir a concentração de alguém, certo? Quando você faz um suco muito doce, o que é que você faz? Você taca água no suco. Então nós temos duas fórmulas, tem mais fórmulas na verdade, mas as duas que a gente mais usa é o seguinte: concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final, volume final. E a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final, volume final. Logo, eu posso usar aqui o seguinte raciocínio. Qual raciocínio que a gente pode usar, Sandrão? Que a minha molaridade inicial é 0,5 vezes 100 ml. Sandrão, não precisa passar para litros, não? Não, porque quando eu fizer aqui a molaridade final, o meu volume aqui, ó, é 500, tá vendo aqui, ó? Certo? Então a minha molaridade final será igual a 0,5 vezes 100 dividido por 500. Estou sentindo dentro de mim que posso cortar o zero com o zero. Então, a minha molaridade final dessa brincadeira aqui vai ser 0,5 dividido por 5, né? Porque vai dar 0,5 vezes 1. Aí eu pergunto meu aluno fera, 0,5 dividido por 5 vai ser igual a quanto? 0,1 mols por litro. Essa é a resposta de uma pergunta, porque ele perguntou lá qual era a massa. Não foi? Né? Ele pergunta qual é a massa. Então, como é que eu faço agora, Sandrão? Então, vamos lá. Vamos fazer as continhas agora para massa. Ele perguntou qual é a massa utilizada para preparar a solução estoque. Certo? A solução estoque, se você lembrar, ela tem... Vamos lá. A minha solução estoque, ela tinha 500 ml, certo? E uma concentração molar de 0,5 mols por litro. Eu sei que a molaridade tem uma fórmula, que é o seguinte: molaridade é igual ao número de mols de soluto sobre o volume. Ou molaridade é igual à massa do soluto sobre a massa molecular do soluto vezes o volume. Logo, eu posso fazer o seguinte raciocínio. Olha só. Eu posso dizer o seguinte. A minha molaridade é quanto? 0,5. A minha massa, eu não sei, mas eu sei que a minha massa molar é 40, que ele me deu na questão. Vezes o volume, só tem um problema. O volume aqui está em ml, agora não, agora tem que passar para litros. O que é que eu faço agora? Cruz credo. Então, a minha massa do soluto vai ser igual a 0,5 vezes 40 vezes 0,5. A minha massa de soluto vai ser igual a quanto aí? Vai ser igual a 10 gramas. Essa é a resposta da segunda. Então, vamos ver aqui agora.
Aqui, ó. Massa 10. Concentração 0,1. Letra D. Agora vamos fazer questões de misturas de soluções que não reagem entre si. Esse não, como é que eu vou saber que não reagem? Vou lhe dizer agora. Questão número 1, questão do FT 2011-2, certo? Como é que eu vou saber que é uma questão que não reage? Quando ele geralmente tem o mesmo cátion ou o mesmo ânion. Por exemplo, vamos supor que eu diga assim o seguinte, ó. Eu tenho dois sais, AgCl mais NaNO3. Observe que o cátion aqui é a prata e o sódio. E o ânion, que é a carga negativa, é o cloro e o nitrato. Então aqui é uma reação de dupla troca. A prata vai para o lugar do sódio e o sódio vai para o lugar da prata. Então você vai ter aqui o seguinte: NaCl mais AgNO3. Observe que os produtos são diferentes dos reagentes. Agora, se eu tivesse, por exemplo, se fosse cloreto de prata e nitrato de prata, essa reação não reage entre si. Por quê? Porque os cátions são iguais dos dois sais. Ou eu poderia ter isso aqui ainda, ó. Eu poderia ter cloreto de prata e cloreto de sódio, certo? As reações não vão ocorrer, porque nesse caso o ânion é igual. E se você olhar as duas moléculas aqui, ó, ele fala o seguinte, que uma solução de 250 ml de NaOH com 3 mols por litro foi adicionada a 500 ml de uma solução de Na2SO4 com 3 mols por litro. Qual a concentração dos íons sódios na solução resultante? Certo? Então isso aqui não reage entre si. Por quê, Sandrão? Porque eu tenho aqui, ó, o mesmo cátion. Bacana? Então nesse caso aqui eu tenho o seguinte. Primeiramente, no primeiro eu tenho um volume de 250 ml e uma molaridade de 3 mols por litro. Tudo certo até agora? Beleza? Lógico, eu tenho, para eu saber qual a concentração dos íons sódio, eu tenho que saber qual o número de mols que eu tenho dele. Por quê? Porque eu posso já usar essa formulazinha aqui, ó. Se molaridade é igual ao número de mols dissolutos sobre o volume, eu posso dizer que número de mols do soluto é igual a molaridade vezes o volume, eu fazendo meios extremos. Certo? Isso eu vou fazer para os dois, porque no segundo eu tenho isso aqui, ó. Eu já tenho, foi adicionado um outro volume de 250 ml, e a molaridade continua sendo também 3 mols por litro. Então eu vou usar a mesma fórmula, essa formulazinha aqui, para achar o número de mols em um e o número de mols do outro. Certo? Então vamos fazer aqui no cantinho que eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer o raciocínio. Então vamos lá. O primeiro é uma base, é o NaOH, que em água ele vai produzir Na+,
OH-. Então a gente lembra do assunto de bases. Mas se você quiser lembrar, se você não lembrar, é só você separar o cátion do ânion, né? Aí você vai ver aqui. Quantos Na eu tenho aqui? 1. Então aqui vai ser 1. Quantos OH eu tenho aqui? 1. Então aqui vai ser 1. Como aqui sempre é 1, então a proporção aqui é 1 para 1 para 1. Certo? Beleza? Só que eu não tenho o número de mols desse cara. Certo? Do cara em questão que eu estou falando é do NaOH. Então eu vou achar o número de mols desse cidadão agora. Então vamos lá. Pela aquela formulazinha que a gente fez. Número de mols do soluto é igual a molaridade vezes o volume. Quanto é a molaridade? Foi 3. Quanto é o volume? O cara deu 250 ml, né? Então vamos botar aqui 0,25 litros. Então o número de mols aqui vai ser 0,75 mols. Esse aqui é o número de mols do NaOH. Então, se aqui é 0,75, lógico que aqui também vai ser 0,75, como aqui também vai ser 0,75. Eu fiz o do OH- apenas para constar, porque o que a gente quer realmente é o do NaOH. Certo? Então, vou deixar aqui essa respostazinha. Mesmo raciocínio eu vou usar para o sulfato de sódio. Certo? Quando eu botar o sulfato de sódio, que é um composto iônico, ele vai quebrar a ligação entre sódio e o sulfato. Então você vai ter o que aqui? Você também vai ter um Na+, mais SO4-. Lembra que eu já falei isso? Que o SO4, os ânions oxigenados, você raciocina como uma espécie só. Por isso que eu não separei o 4 do enxofre. Certo? Sim, Sandré, como é que eu faço agora? Agora é fazer o balanceamento. Quantos Na eu tenho aqui? 2. Então vem um 2 para cá. Quantos sulfato eu tenho? Se eu botasse um parênteses aqui, você vai ver que eu tenho um sulfato só. 1. Como aqui é sempre 1, né, no início, então a minha proporção aqui é 1 para 2 para 1. Sim, mas quantos mols eu tenho de sulfato? Vou usar a mesma formulazinha de cima. N1 será igual a molaridade vezes o volume, onde a molaridade e o volume foram os mesmos. Certo? Então isso aqui vai dar também 0,75 mols. Então tá aqui a resposta, número de mols do sal. Então, vamos lá. Quando aqui for 0,75, aqui vai ser 2 vezes mais, né? Então aqui vai ser 1,5 mols. E aqui vai ser, a título só de conhecimento, tá? 0,75. Então, preste atenção agora. Eu misturei esse cidadão aqui com esse cidadão aqui. Só que o NaOH, ele tem 0,75 mols. Deixa eu voltar aqui. Ele tem 0,75 mols de íon sódio e o N2SO4 tem 1,5. Somando o número de mols total de NaOH, logicamente, eu vou ter o seguinte. Número de mols do íon sódio vai ser igual a 2,25 mols. Mas esses 2,25 mols só vão aparecer quando eu misturar, agora é que vem o grande negócio para você não esquecer. 0,25 litros
da base com 0,25 litros. Isso vai me dar um volume total de meio litro. Beleza? E o que é que ele quer? Ele quer a molaridade, ou seja, ele quer isso aqui, ó. Qual é a molaridade do íon sódio? Não sei, mas vai ser o número de mols do íon sódio sobre o volume, ou seja, 2,25 dividido por meio. A molaridade do íon sódio será igual a 4,5 mols por litro. Certo, meus queridos? Vamos ver se eu tenho essa resposta lá? Bora lá ver. Tá aqui, ó. Letra D. Bacana? Vamos fazer agora as questões de titulação e misturas que reagem. Agora já a gente não vai ter o mesmo cátion e o mesmo ânion. Então, questão 1 do nosso material, uma questão de 2022, que ele fala o seguinte: em um recipiente foram misturados duas soluções, 150 ml de ácido sulfúrico com uma concentração de 0,4 mols por litro. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Ácido sulfúrico. Eu tenho de ácido sulfúrico, eu tenho o volume de ácido sulfúrico, que eu já posso passar para litros, 115 litros. 115 litros. E tenho a molaridade do ácido sulfúrico, que é 0,4 mols por litro. Ele misturou, né, isso aí com 350 ml de hidróxido de sódio, NaOH. Ele me dá a forma molecular, ajuda bastante, tá? Com a concentração de 0,2 mols por litro. A mistura foi agitada até o término. Em relação à solução resultante, assinale a correta. Então vamos lá. Botar do mesmo jeito que eu fiz os dados para o NaSO4, eu vou, o H2SO4, eu vou fazer para o NaOH. Então eu tenho aqui o volume, que eu já vou passar para litros, que é 0,35. Eu tenho aqui a molaridade, 0,35 litros, tá? A molaridade, que é 0,2 mols por litro. Certo? Vou puxar um pouco para cá, porque aqui não vai dar espaço para a gente fazer a questão, tá? Então vamos lá. Às vezes não aparece essa barrinha para o cara empurrar, eu tenho que dar Enter. É muito chato. Mas vamos lá. Bom, eu sei que uma das reações mais famosas na química, né, é a reação de neutralização, que ácido mais base vai formar água e sal, ou sal e água. Todo ácido ele tem um íon H+. Toda base tem um íon OH-, que a minha água vai ser a união do hidrogênio do ácido com o H da base. Então preste atenção. O hidrogênio do ácido vai se ligar com o OH da base e vai produzir H2O.
O que é que sobrou? Sobrou o ânion do ácido e o cátion da base, que aí os dois vão se ligar e vão formar o meu sal, que é o BA. Agora preste atenção nesse macete que só Sandrão vai ensinar a você para balancear a reação de neutralização ácidos e bases. Aqui, isso se ela for total, tá? Então aqui é o seguinte, aqui sempre vai ser 1. O sal formado sempre vai ser 1. Mas olha só, eu tenho aqui uma quantidade de hidrogênios e eu tenho a quantidade de OH. Então eu inverto. A quantidade de hidrogênios ionizáveis, que nem sempre são todos, mas na maioria das questões ela vai ser o coeficiente estequiométrico da base. E a quantidade de OH vai ser o coeficiente estequiométrico do ácido. Para eu saber quantas moléculas de água eu vou ter, é só multiplicar a quantidade, o coeficiente estequiométrico do ácido com o da base, ou seja, X vezes Y. Sandrão, me mostre isso na prática. Eu vou mostrar a você o que é que ele fez. Ele misturou ácido sulfúrico, H2SO4, com NaOH. Eu sei que vai produzir água, mas a água é a união de quem? Do hidrogênio do ácido com o H da base. Então aqui eu já sei que o hidrogênio do ácido com o H da base deu H2O. O que é que sobrou? Sobrou o cátion da base e o ânion do ácido. Então esses dois vão se juntar e vão formar aqui o SO4. Eu sei que aqui é sempre 1, lembra disso? Eu só esqueci de falar o seguinte. Então olha só, o Y que está na frente do ânion vai ser a quantidade de ânions. E o X que está na frente do B, que é da base, né, o cátion da base, vai ser a quantidade de átomos, né? Ou da espécie química que está vindo da base. Ou seja, preste atenção agora. Eu sei que eu vou pegar esse 2, vai vir para frente da base, e aqui não aparece, mas aqui é 1, né? O OH é 1. Então, desculpa, deixa eu apagar aqui. Então, o 2 vem para cá, aqui é um OH, então vai vir para cá. E aí eu vou fazer, para eu saber quantas moléculas de água tem, 1 vezes 2, 2. Eu multipliquei o 1 com o 2. Bacana? Só que, quantos SO4 eu tenho aqui? Um só. Então é a mesma coisa que eu abrir um parênteses e colocar um aqui. Não precisa, tá? Agora, quantos Na eu tenho? Ah, Sandrão, Na agora eu tenho 2. 2 vezes 1, 2. Como eu não posso botar aqui na frente, porque sempre 1, né? Então eu vou botar um 2 aqui. Certo? E aí a minha equação já está balanceada, bonitinha. Vou botar de preto para você entender. Então, olha só. Em porcentagem, não, desculpa. Em proporção, eu vou ter 1 mol do ácido para 2 mols da base, para 2 mols da água, para produzir 1 mol do sal. Isso aqui é uma reação de neutralização total. Eu tenho que ter 1 mol do ácido para ser neutralizado totalmente por 2 mols da base, ou 2 mols da base para ser neutralizado totalmente por 1 mol do ácido. Então, eu vou ver na questão seguinte. A questão é que eu tenho que saber se a proporção é a correta. Como assim, Sandrão? Eu quero ver se para o ácido, o H2SO4, o número de mols está correto. Por isso que eu sei qual é o volume do ácido e qual o número de mols do ácido. Certo? Então vou botar aqui, ó.
Qual é a fórmula que eu vou usar? Aquela que a gente já sabe, né? Só que como ele que se molar, eu posso dizer que o número de mols é igual a molaridade vezes volume, né? Molaridade é igual ao número de mols sobre volume, certo? E quanto é o número de mols desse ácido? Eu não sei, eu sei que a molaridade do ácido foi 0,4. Pode acompanhar no seu módulo aí. E o volume vai ser 0,15. Que é 150 ml, né? Então vamos lá. Usando a nossa memória auxiliar chamado calculadora, isso aqui vai dar 0,6, desculpa, 0,06 mols. Então aqui eu tenho 0,06 mols, tá? Então tá na cara que aqui era para ser 0,12 mols, que é o dobro. Mas será que deu isso? Vamos ver. NaOH foi misturado com 350 ml a 0,2 mols. Então o número de mols da base vai ser molaridade 0,2 vezes. O volume é 0,35, já passando para litros. Então, o número de mols aqui será 0,2 vezes 0,35. Isso aqui vai dar 0,07 mols. Então, na verdade, o cara colocou aqui, o cara misturou 0,7 mols. Opa, mas a proporção correta, o correto era que aqui fosse o dobro, 0,12. Ele botou a menos, não foi? 0,7 é menor que 0,12. Então, quem está em excesso aqui? Quem está em excesso é o ácido. O ácido está sobrando. O ácido ele está em excesso. O ácido está em excesso. E está em excesso quanto, Sandrão? Agora que a gente já sabe que esse cidadão é o limitante, lembra de cálculo estequiométrico? Limitante, eu sei como saber quanto realmente ele passou. Certo? Qual era o correto? Vou baixar um pouquinho aqui. Então, o correto aqui era o seguinte: qual seria o número de mols, certo, do ácido quando aqui for 0,7, sabendo que quando ele for 1 mol, então, peraí, deixa eu escrever a palavra mol para quando você for estudar, você lembrar. 2 mols. Lógico que a gente já sabe de cabeça, né? Fazendo cruz credo, que eu vou tirar o X e vou fazer Na, tá? Ou seja, número de mols do ácido. O número de mols do ácido, lógico que era para ser 0,14 mols. Ou seja, eu tenho quantos mols em excesso? O número de mols em excesso, Sandrão, vai ser o número de mols que ele realmente seria, 0,14, menos o que ele colocou para misturar, que é 0,6. Isso aqui vai dar 0,08 mols. Certo? Beleza. Agora que eu já sei o meu número de mols em excesso, sei quanto era o número de mols realmente que seria de ácido para neutralizar totalmente a base, eu tenho como achar o meu número de mols
do meu sal. Porque se você olhar as alternativas, ele fala o seguinte: em relação à solução resultante, assinale a alternativa correta. Vá acompanhando aí na sua apostila. A solução resultante é ácida. A concentração do ácido resultante é 0,05 mols por litro. Do sal formado é 0,07. A solução resultante é ácida. A solução... Bom, básica e neutra ela não é. Então, básica ela não é. Por quê? Eu tenho um excesso de ácido. Certo? Eu tenho um excesso de ácido. Beleza? Então, vamos lá. 0, aliás, eu peço até desculpas que eu acho que eu errei aqui, porque eu botei 0. Matemática de Basic, isso aqui vai para gravação, tá? Eu não vou nem cortar para você ver o que é falta de atenção. 0,07 dividido por 2. Não é vezes 2. Presta atenção, rapaz. 0,07 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 0,035. Era para ser 0,035. Então, qual o número de mols em excesso? Galera, me desculpe, mas eu vou deixar gravado. Até é bom para o aluno ver a falta de atenção. E vocês viram aí não falar nada, né? Tá certo. Bom, qual é o número de mols que ele botou? Aquele lance lá de novo. 0,6, que é quanto ele botou, menos o que realmente eu precisava, que era 0,35. Né? 0,035. Então, 0,06 menos 0,035 vai dar um excesso de 0,025. Ok? Tudo certo? Beleza. Então, eu tenho um excesso de 0,25 mols. 0,025 mols. Meus jovens, aí eu pergunto a você, como é que eu faço para achar o número de mols desse sal? Ó, Sandra, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer para quem é o meu reagente limitante. Então vai ser o seguinte. Logo, eu vou fazer o seguinte. A proporção aqui é quanto para quanto? É 2 mols da base para 1 mol do sal. Então, a minha proporção é 2 mols. Minha relação aqui, né? NaOH, qual é a minha relação de NaOH para Na2SO4? A minha relação é de 2 mols desse cara para 1 mol desse. E quando aqui for 0,7, quanto é que vai ser aqui? Número de mols do sal. O número de mols do sal vai ser a metade, ou seja, dessa vez eu não vou ter essa falta de atenção, né? 0,35 mols. Mas quando eu misturei porque na questão ele fala que quer saber a concentração dos caras, que ele quer a resposta em mols por litro. Isso aqui é a resposta só do número de mols. Olha que questão bacana e levando um tempinho. Então vamos lá. Então beleza. Vou desenhar os potinhos aqui, ó.
Em resumo, o desenho lindo que eu estou fazendo é esse, tá? Em resumo. Eu peguei uma solução com 0,15 litros e misturei com 0,35 litros. E, logicamente, isso aqui vai dar meio litro. A primeira solução, eu tenho o ácido sulfúrico e a outra eu tenho o NaNH. Me produziu aqui dentro um sal, que é o sulfato de sódio. Quantos mols de sulfato de sódio eu tenho aqui dentro? Ah, Sandra, eu tenho o número de mols do sal, tá ali, ó. 0,035 mols. Bacana. Como é que eu vou achar a molaridade do sal? Molaridade de sal é o número de mols dividido pelo volume. Então, quanto é o meu número de mols? 0,035 dividido por meio. Não é isso aí? Então, eu vou ter 0,035 dividido por meio, vai me dar a resposta 0,07 mols por litro. Eu já eliminava todas as respostas, seria a resposta letra A. Eu estou vendo no módulo, tá? E você também está vendo aí. Por que, Sandro, seria a letra A? Porque, primeiro, é a única letra em que, primeiro, a solução é ácida. Por quê? Porque eu tenho um excesso de ácido. Está sobrando quanto de ácido? 0,025. Então, a solução é uma solução ácida. Sobrou, teve um excesso de ácido. Então, a solução é ácida. E a alternativa que tem 0,07 mols é só de sal formado, é só a letra A. Mas, para a gente provar, o que é que eu vou fazer agora? Aqui dentro também sobrou um excesso de ácido. Sobrou quem ali dentro, Sandrão? Eu ainda tenho aqui, ó, o H2SO4. Sim, eu tenho quanto de H2SO4, Sandrão? Mesmo raciocínio. A molaridade do ácido será o número de mols do ácido, que é o soluto, dividido pelo volume. Quanto foi que sobrou dele? 0,025. Está sobrando no volume de quanto? Essa molaridade está no volume de meio. Se você pegar e dividir 0,025 e dividir por 0,5, você vai ter 0,05 mols por litro. Então, isso aqui é do sal. Isso aqui é quanto eu tenho de ácido depois que eu misturar, ou seja, isso aqui é o resultante. Certo? Então a gente vai para lá agora. Podia ter sido feito pela fórmula de titulação, mas eu não quis. Eu quis fazer pelo raciocínio matemático. Você viu que quase não usei fórmula ali. A solução resultante é ácida, correta. A concentração do ácido é 0,05 e a concentração formada é 0,07, letra A de I love you. Questão agora número 2 do nosso material, foi uma questão do OFT 2015, que fala o seguinte: uma amostra de 50 ml de vinagre comercial, o qual contém ácido acético, o ácido etanóico, né? Com um componente importante, é titulada
com uma solução de 1 mols por litro de NaOH. Ao final da titulação, foram gastos 5,75 ml da base. Então, a reação que vai acontecer aqui é o seguinte. O ácido acético ele me dá a fórmula, então ficou fácil. Então eu tenho aqui um ácido acético, H3COOH, vai ser titulada com NaOH, vai produzir água, H2O. No caso, o hidrogênio é esse hidrogênio que vai sair, né? Porque é o hidrogênio da carboxila, que vai juntar com o OH para formar a água. Até agora tudo beleza. Mas vai sobrar aqui um sal orgânico, que nesse caso o nome desse cidadão é etanoato de sódio. Você pode ver que a proporção aqui, todos eles, é 1 para 1 para 1 para 1, já está balanceado. Só que eu tenho aqui alguns dados que vão me ajudar. Primeiro, o volume no vinagre é 500 ml, certo? 0,1 é a molaridade do NaOH. A solução final foram gastos 0,75 ml da base. Ou seja, para eu neutralizar totalmente esse ácido, o cara fez o seguinte. NaOH. Molaridade dele, 1 mol por litro. O volume, observe que aqui está em ml. Então, eu vou ter que passar isso para litros, ou seja, eu vou ter que dividir 0,75 dividido por 1000. Então, isso aqui vai dar 0,00575. Bom, é como se eu tivesse uma vírgula aqui, né? E eu andei 3 casas, ó. 1, 2, 3. Certo? Então, deixa eu voltar aqui agora para deixar o resultado. Isso aqui é em litros. Tem como eu achar o número de mols dessa base? Tem, pelaquela mesma fórmula, né? O número de mols da base vai ser a molaridade, 1 vezes o volume, que é 0,00575. Eu acho melhor a gente botar isso aqui, correr a vírgula aí, né, para a gente ver o que é que acontece. Vou botar 5,75 vezes 10. Eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui vai ser, o número de mols vai ser menos 5 mols. Beleza. Agora preste atenção, meu fera. Então quer dizer que eu tenho aqui 575 vezes 10 elevado a menos 5 mols. Ei, mas a proporção, né, 1 para 1, a proporção para a proporção é 1 para 1, então aqui também terá 575 vezes 10 a menos 5 mols. Beleza, ele quer o quê? A concentração em mols por litro do ácido acético. Eu tenho o volume e tenho o número de mols do ácido acético. Então é só fazer o mesmo raciocínio. Então, para o nosso querido ácido, o ácido acético, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Qual é a molaridade desse ácido? Molaridade é igual ao número de mols do soluto sobre o volume. Certo? Qual é o número de mols dele? 5,75 vezes 10 a menos 5. Dividido por um volume de quanto? Bom,
Agora eu tenho que passar esse volume para litros, então é só dividir por 1000, que vai dar 0,005, desculpa, 0,005 não, 0,5 litros. Então, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2. Observe que eu quero saber a concentração dele no ácido acético. Certo? Para eu neutralizar, eu vou até apagar aqui para você entender o raciocínio que eu usei. Para essa base neutralizar esse ácido, eu tive que usar da base. Foi gasto uma concentração de 1 mol por litro dessa base. E eu gastei 5,75 ml. Certo? Eu achei o número de mols dessa base, porque quando eu faço balanceamento, a minha proporção é em número de mols, certo? E como a proporção é 1 para 1, eu achei o número de mols do ácido. Aí ficou fácil achar a molaridade, porque eu gastei isso titulando uma base em 50 ml do vinagre. Então agora eu vou saber agora quanto é que vai dar isso aí. Se eu dividir 575 dividido por 5, isso aqui vai dar 115. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 5 menos 2. Então a molaridade dessa base vai ser 115 vezes 10 a menos 3. Observe que as respostas não tem nenhuma com potência. Então, na verdade, eu vou ter que correr a vírgula. Correr a vírgula para onde, Sandrão? Para a esquerda, ou seja, a vírgula que estava aqui vai andar 3 casas, que é justamente quanto a potência. Então, 1, 2, 3. Então, a resposta correta aqui seria 0,115 mols por litro. Essa é a resposta. Não tem mais, o mais próximo é 0,1. Letra A de I love you.